Pessoal do sétimo E. Bom, na aula de hoje nós vamos encerrar a apostila, então vou rapidamente explicar o único assunto que ficou faltando e a tarefa vai ser um pouco diferente. Nós vamos trabalhar com um quiz, alguns deles personalizados, né, por mim mesmo, não apenas do assunto que nós estamos trabalhando, são vários assuntos, né, inclusive da geografia mundial, para ir testando aí o conhecimento de vocês, inclusive para que vocês passem a ter o interesse de estudar um pouco mais de geografia num site bem legal que chama-se CTerra, tá? Mas isso fica para depois. Vamos agora explicar esse último conteúdo da apostila, até os rios brasileiros. O Brasil tem a maior rede fluvial do mundo. Quando falamos a palavra fluvial, significa rio. Se fosse pluvial com P, seria chuva, tá? Então, fluvial é igual rios. Então, a maior rede de rios do mundo é do Brasil. No entanto, os rios brasileiros são mal distribuídos. A região amazônica tem muito. A região nordeste, por exemplo, já é bem mais pobre na oferta de água superficial, né, nos rios. Mas vamos lá. Vamos estudar os rios brasileiros a partir das bacias hidrográficas brasileiras, certo? As principais bacias hidrográficas. O que é uma bacia hidrográfica? Tá? É uma área que compreende um rio principal e todos os seus afluentes. Então, toda essa região que engloba o rio principal e os rios menores que encontram até o rio principal, afluentes, subafluentes, né, os ribeirões, córregos que alimentam o rio principal, toda essa área corresponde a uma bacia hidrográfica. Nesse desenho acho que fica mais claro para vocês entenderem, né? O relevo faz com que a água da chuva caminhe sempre para o ponto mais baixo do relevo. As regiões mais baixas do relevo acabam recebendo uma grande quantidade de água, formando rios maiores, tá? Até que essa água chegue no rio maior, formam-se pequenos rios. Esses rios menores, que se encontram com o rio maior, chamamos de afluentes, tá? Como a água da chuva acaba sendo separadas pelo relevo, acaba formando várias bacias hidrográficas, né, que tem esse formato de espinha de peixe, né, que é o rio principal e os rios afluentes encontrando com o rio principal. E os subafluentes é o afluente do afluente, tá? Nisso formam-se as bacias hidrográficas. Por quê? O relevo, ponto alto do relevo, observe aqui, acaba separando a água da chuva de um lado para a chuva que vai para outro, assim formando as bacias hidrográficas, né? Como se fosse uma área formada por vários rios, mas sendo um deles o principal, onde a água dos rios menores caminham até aquele rio principal. Isso é muito importante estudar os rios desta forma, porque a água de um vai parar na água do outro, tá? Se você quer despoluir, por exemplo, o rio Tietê, não adianta apenas parar de jogar água no rio Tietê e continuar jogando água no rio Pardo, no rio Piracicaba, tá? No Rio Novo, que são rios... o Rio Novo não, o Rio Novo vai para o Paranapanema, mas o rio Pardo e o rio Piracicaba vai lá no rio Tietê. Se você não despoluir também os seus afluentes, não vai adiantar nada, tá? Então, tem que analisar toda essa área em conjunto, né? Inclusive do ponto de vista da biodiversidade, né? Do ecossistema. As bacias hidrográficas têm um papel muito importante. Para você preservar o rio principal, não basta preservar a mata ciliar do rio principal. Cada nascente, cada pequeno córrego, né, que alimenta os rios maiores, também devem ser preservados, porque no final das contas tem muito mais córregos pequenos, mas que se eles forem destruídos, né, permitir o desmatamento, a destruição da mata ciliar, que é aquela vegetação na beirada do rio, né, que protege os rios, se as pequenas nascentes não são protegidas, né, os agricultores vão ficar sem acesso a essa água e os rios maiores vão também ficar menores, né, vão assorear, vão ficar com uma vida mais pobre por falta d'água, tá? Então vamos entender aqui as principais bacias hidrográficas do Brasil. A principal delas, sem dúvida, a maior, né, quase metade do território brasileiro, 45% do Brasil, é a bacia hidrográfica amazônica. Com a maior quantidade de rios do mundo. Grande parte dos rios amazônicos, inclusive, nascem fora do Brasil, tá? Observem aqui, né, olha só, aqui, ó, rios
da Amazônia que nascem na Bolívia, na Cordilheira dos Andes, pessoal, muitos rios que nascem na Cordilheira dos Andes, além da fronteira do Brasil, vão caminhar para alimentar o rio Amazonas, que aqui, ó, olha aqui, ó, no meio, né? Observe que os rios vão ficando mais espessos conforme vai chegando próximo ao rio Amazonas. Por quê? Quando eles vão recebendo mais água, um rio vai emendando no outro e vai chegando no meio da bacia hidrográfica, onde está o rio principal. Belezeira? O rio Amazonas, no entanto, ele tem muita água, muito importante para o Brasil, principalmente do ponto de vista ambiental, mas não mais importante do ponto de vista socioeconômico do Brasil, porque é uma região de pouca população. Para o mundo é o mais importante do Brasil, sem dúvida, né, do ponto de vista ambiental. Aqui nós temos a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Aquela que está inteira no nosso território é dos rios Tocantins e Araguaia. Uma área de transição entre Cerrado e Amazônia, certo? Tem esses dois grandes rios aí, o Tocantins e o Araguaia. Pegando o estado de Minas Gerais, Mato Grosso, atravessando o estado do Tocantins, né, o estado do Maranhão, onde desemboca no mar, lá na cidade de São Luís. Bom, aqui nós temos o Rio da Integração Nacional, Rio São Francisco. Ele se destaca em importância porque é o único grande rio perene da região Nordeste, uma região de poucos rios. O Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, perto do estado de São Paulo, e vai caminhando, atravessando até o semiárido nordestino. Então, as águas do Rio São Francisco são muito utilizadas tanto para o abastecimento, para irrigação, que acabam combatendo a seca, e também para a produção de energia elétrica na região Nordeste, que é a mais sofrida do Brasil. Vamos continuar aqui. Observe a bacia hidrográfica do Paraguai, muito importante para o turismo, né? Uma região muito piscosa, né? Fronteira ali com a Bolívia e o Paraguai. Os rios da bacia hidrográfica do Paraguai, como o Rio Miranda, por exemplo, são rios que têm uma importância econômica, são utilizados na irrigação. São rios de planície, é uma área plana, então não são muito utilizados para hidrelétricas, mas para o turismo, né? São rios muito piscosos, são rios com muitos peixes. É muito importante. Toda a rede hoteleira dessa região depende do turismo da pesca. Outra bacia hidrográfica muito importante, a mais importante do ponto de vista econômico do Brasil, é a bacia hidrográfica do Paraná. Tá? Voltando aqui para vocês verem ela por inteiro, nós estamos aqui na cidade de Itatinga, na bacia hidrográfica do Paraná. Inclui os rios Paranapanema, Itatinga está mais ou menos aqui, onde eu marquei agora, tá? Onde está esse xizinho aqui. Os rios Paranapanema, Rio Tietê, Rio Pardo, Rio Novo, todos os rios da nossa região aqui pertencem à bacia do Paraná. Esses rios, muitos deles nascem ou aqui na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorrem para o sul, certo? Ou nascem no Planalto Central Brasileiro, se encontrando com o Rio Paraná, ou com a Serra da Mantiqueira, Serra do Mar em São Paulo, indo para o interior, tá? O Rio Tietê, Rio Paranapanema, vai para o interior, ó, onde se encontra com o Rio Paranazão. E esse rio, ele vai chegar aqui na fronteira com o Paraguai, e aqui nós temos a usina de Itaipu, a maior do Brasil, grande responsável pelo fornecimento de energia elétrica para a nossa região. É a usina de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, a de maior produção de energia elétrica no planeta, tá? Então é uma região muito populosa, 32% da população brasileira, e também os rios, por serem de planalto, são rios de corredeira que facilitam a produção de energia hidrelétrica. É isso aí, pessoal. Essas são as principais bacias hidrográficas que nós tínhamos que comentar, algumas outras de menor importância também, como o Uruguai, do Atlântico Sul, mas as mais importantes são essas que eu citei, né? Citei a Amazônica, a maior do mundo, citei a Tocantins-Araguaia, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, porque a Amazonas não é só brasileira, tá? Citei a bacia hidrográfica do São Francisco, o Rio São Francisco, o único grande rio que corta o sertão nordestino, uma região de pouca água, sendo fundamental para o abastecimento de água, irrigação e produção de energia elétrica. E citei a bacia do Paraná, onde nós temos a usina de Itaipu,
onde nós vivemos, tá? Onde vivem 32% da população brasileira, composta por rios e planaltos de bom aproveitamento hidrelétrico. É isso aí, pessoal.